Imagine um alimento que sustenta comunidades inteiras, resistindo ao tempo e às adversidades, adaptando-se às mais diversas regiões e culturas. Este alimento é a mandioca, a rainha do Brasil. Para milhões de brasileiros, a mandioca é muito mais do que um simples tubérculo. Ela é uma fonte de vida, uma herança cultural e uma base de subsistência. Desde tempos imemoriais, a mandioca tem sido a espinha dorsal da alimentação nas comunidades indígenas. Descrita por Câmara Cascudo como a planta que a terra dá e nunca nega, a mandioca representa a generosidade da natureza brasileira. Rica em carboidratos e extremamente versátil, ela é capaz de se transformar em uma infinidade de alimentos que sustentam e nutrem o corpo e a alma. Ao longo dos séculos, a mandioca se consolidou como um elemento essencial na dieta brasileira. Sua importância transcende a nutrição. Ela é um símbolo de resiliência e adaptação. Hoje, a mandioca é celebrada não apenas por seu valor nutricional, mas também por seu papel na economia e na cultura do Brasil. A história da mandioca começa muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Nas florestas e aldeias indígenas, a mandioca era cultivada e venerada como um presente dos deuses. As práticas de cultivo e uso da mandioca são um reflexo da profunda conexão dos povos indígenas com a terra e a natureza. Os indígenas desenvolvem um processo meticuloso para transformar a mandioca brava, que é tóxica em seu estado natural, em alimentos seguros e nutritivos. O preparo envolve a trituração das raízes, a remoção do ácido cianídrico através de prensagem e lavagem, e a secagem ao sol. Este conhecimento ancestral, passado de geração em geração, é um testemunho da engenhosidade e da sabedoria indígena. Câmara Cascudo descreve como os indígenas utilizavam a mandioca em várias formas, desde o beiju, um tipo de pão fino e crocante, até a farinha, que servia de base para diversas preparações. A mandioca não era apenas um alimento, mas um elemento central nas festividades e rituais. A bebida fermentada, conhecida como cauim, feita a partir da mandioca, era consumida em celebrações e tinha um papel social e espiritual profundo. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, eles se depararam com um alimento que rapidamente se tornou essencial para sua sobrevivência. Os portugueses, acostumados a cereais como o trigo, encontraram na mandioca uma fonte de carboidratos abundante e adaptável. A adaptação dos colonizadores à mandioca não foi apenas uma questão de necessidade, mas também de apreciação. Eles aprenderam com os indígenas a cultivar e preparar a mandioca, incorporando-a em suas próprias dietas. A mandioca, em suas diversas formas, tornou-se um alimento básico nas colônias portuguesas, alimentando não apenas os colonizadores, mas também os escravizados africanos, que trouxeram suas próprias tradições culinárias e enriqueceram ainda mais o uso da mandioca. Câmara Cascudo ressalta a importância da mandioca na economia colonial, afirmando que a farinha de mandioca foi o pão do Brasil. Este tubérculo robusto e resistente foi fundamental para a subsistência das colônias, especialmente em tempos de escassez de outros alimentos. Ao longo dos séculos, a mandioca integrou-se profundamente na dieta brasileira. Durante o período colonial, a farinha de mandioca tornou-se a base da alimentação, especialmente no Nordeste. As técnicas de preparo e os pratos tradicionais variavam de região para região, refletindo a diversidade cultural do Brasil. No século XIX, com o avanço da agricultura e a expansão das áreas cultiváveis, a mandioca ganhou ainda mais importância. Novas técnicas de cultivo e processamento foram desenvolvidas, aumentando a produtividade e a variedade de produtos derivados da mandioca. A mandioca não se limitou à mesa dos brasileiros mais humildes. Ela também foi incorporada em pratos sofisticados e nas cozinhas das elites.
Com a industrialização, novos subprodutos de mandioca, como o polvilho e a tapioca, ganharam destaque, e a mandioca se tornou um ingrediente essencial em diversas receitas. Hoje, a mandioca continua a ser um alimento vital para milhões de brasileiros. Ela é cultivada em quase todas as regiões do país, sendo especialmente importante no Norte e Nordeste. A mandioca é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, tanto em termos de área plantada quanto de produção. Na culinária, a mandioca é celebrada por sua versatilidade. Desde pratos tradicionais como o bolo de mandioca e a tapioca, até receitas inovadoras que exploram novas texturas e sabores, a mandioca é uma presença constante na cozinha brasileira. Economicamente, a mandioca sustenta muitas famílias e pequenas comunidades. O cultivo da mandioca é uma fonte de renda importante para agricultores familiares e seus subprodutos têm um mercado crescente tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, a mandioca tem um papel crucial na segurança alimentar, sendo uma reserva estratégica em tempos de crise. A mandioca é conhecida por diversos nomes no Brasil, refletindo sua presença em diferentes regiões e culturas. No norte, é chamada de macaxeira, enquanto no sudeste e sul é mais conhecida como aipim. Esse variado nomenclatura não é apenas uma curiosidade linguística, mas um testemunho da disseminação e adaptação da mandioca ao longo do país. Câmara Cascudo destaca várias curiosidades sobre a mandioca, como o fato de que ela pode ser transformada em inúmeros subprodutos, cada um com usos distintos na culinária e na indústria. Além da farinha, do polvilho e da tapioca, a mandioca é usada para produzir bebidas fermentadas, bioplásticos e até cosméticos. A mandioca é extremamente versátil e seus subprodutos têm uma infinidade de usos. A farinha de mandioca é talvez o mais conhecido, sendo um alimento básico em muitas regiões do Brasil. A tapioca, feita do polvilho doce, é uma iguaria consumida em várias formas, desde simples até recheada com diversos ingredientes. O polvilho, tanto doce quanto azedo, é utilizado para fazer o famoso pão de queijo, uma das delícias mais apreciadas da culinária